Começando o podcast Cavaleiros do Zodíaco! E vamos continuar a saga Desatando Nós. Vamos para o capítulo 8, né? O 7 terminou com um gancho interessante ali, apareceu o Cavaleiro de Leão. A gente ficou curioso ali para saber qual é que é dele, que ele é muito estressado. O Iro falando coisa que não devia. Então a gente ficou curioso aí para saber o próximo episódio, o próximo capítulo, né? O 8 aqui. Vamos continuar com o capítulo 8, beleza? Mas antes, como sempre, galera, quem quiser acompanhar os episódios, os capítulos, vai lá no Wattpad, o link vai estar na descrição. Lá já está no capítulo 12, beleza? O Vincent posta, que é o autor desta obra, que está muito boa por sinal. O Vincent posta toda segunda-feira. Quem quiser acompanhar lá com ele, ele postou, você vai ler o texto e esperar a próxima semana. Ou se vocês quiserem esperar a nossa leitura aqui e ver o que a gente acha, os nossos comentários, também podem acompanhar aqui pelo cast sem problema nenhum. Lembrando, quem quiser ouvir vai estar em todas as plataformas aí que a gente conhece de podcast. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Orelo, Anchor, tem várias plataformas. O Anchor, na verdade, eu acho que o Anchor é só para upar, né? Eu viajei aqui um pouquinho. Mas, para quem quiser assistir, pode assistir também pelo Spotify Premium. Quem tiver Spotify Premium, vai estar a parte visual, que a gente mostra os cavaleiros na tela, tem as artes que o Diogo fez aí pra gente, que a gente vai colocando aqui na tela e comentando para vocês irem tendo uma imersão maior e conhecendo mais os personagens, tá? Mas, não tem Spotify Premium, como que eu faço, não sei o que, também vai estar lá no YouTube, Podcast Cavaleiros do Zodíaco, também vai estar lá o episódio lá no YouTube, que vai ser postado posteriormente a esse episódio aqui do podcast, beleza, galera? Então a gente vai seguir pro capítulo 8, vamos colocar a introduçãozinha aqui que eu fiz e depois a gente segue com a leitura, beleza? Então vamos lá! Ali foi capítulo 8, Athena, galera. Finalmente provavelmente vamos conhecer Athena nesse capítulo aqui. Então, aqui do lado está a arte aí do Desatando Nós e vamos seguir para o capítulo 8. Conforme for aparecendo os personagens, a gente vai mostrando ali uma imagenzinha deles ali ou outra para vocês irem vendo, tá certo? Eu vou deixar a imagem do capítulo por enquanto, vamos tirar o Desatando aqui, vamos colocar a imagem do capítulo, que está aqui o Iro conversando com a Athena, vamos ver como que vai desenrolar o capítulo, o episódio e tudo mais, beleza? Então, vamos lá. Era um corredor gelado com piso de pedra. Iro recuperou a consciência e, ainda meio tonto, viu que o ambiente possuía um tom alaranjado, resultado do reflexo das tochas que passavam por ele. Quando se deu conta, percebeu que estava sendo carregado. Acordou? A voz áspera de Cristal saudou. Iro estava suspenso no ombro do Cavaleiro de Ouro que o conduzia a algum lugar desconhecido. Me solta! O jovem se debateu e gritou. Acalme-se, já estamos chegando. Para onde está me levando? Para um lugar onde alguém como você jamais deveria ir. Cristal tinha um olhar imóvel. Aproveitando aqui, vamos lá, vamos já mostrar o Cristal para vocês. Cristal, ele é o Cavaleiro de Leão, galera. Aí, tá aí, Cristal, Cavaleiro de Leão, cabelos brancos, pontiagudos para cima ali. Ele tá com esse traje preto, né, e com a gola fugindo ali, né, a arte que eu tenho. Depois tem umas outras artes também, mas depois eu acabo mostrando para vocês, tá? O que eu tô achando, pra mim, já comentando as artes, tá? O que eu tô achando, sentindo falta, é o elmo deles, cara. Todos eles até agora, a Jade, Mestre Rubi, o Cristal aqui, o Onyx, todos eles eu vi sem elmo. Tá me fazendo falta o elmo dos Cavaleiros de Ouro.
mas a arte tá muito legal. Só pra mim só tá faltando esse detalhe, porque eu gosto muito do traje inteiro dos cavaleiros. Eu gosto bastante quando eles estão com o traje inteiro, e quando eles vão lutar ou alguma coisa assim, eles tiram, ou quando estão só conversando, eles tiram o capacete, o elmo e deixa aqui do lado, no ombrinho, embaixo do braço, vai trocando ideia e tal. Aí, quando eles vão lutar, vai lá e coloca o elmo e começa a luta. Por quê? A parte da luta, quando o cara consegue arrancar o elmo do cara ali, ou quebrar o elmo, alguma coisa, eu acho muito, sei lá, muito marcante, né? É igual quando o Seiya quebra o chifre do touro lá. É uma coisa muito marcante, que você fala, nossa, o cara conseguiu dar um golpe no rosto ali, que, querendo ou não, é uma parte muito importante numa luta. Se você consegue dar um golpe no rosto, é uma parte que vai ali acabar desorientando o personagem, vai acabar desorientando o adversário, vai acontecer alguma coisa. Então, pra mim, faz falta o elmo, tá? E é uma parte importante do corpo que você tem que proteger. Então, o elmo é muito importante, tá? Uma porta dourada e imponente se apresentava a eles. O peito de Iro se preencheu com uma sensação estranha. O leão não perdeu tempo e adentrou o local. Lá dentro havia um cômodo elegante num desnível do chão. Um degrau de pedra que vinha do corredor dava acesso à sala aconchegante, repleta de adornos e esculturas de mármore. Encostada na parede, uma lareira aquecia e dava uma aura acolhedora ao local. Sofás e cadeiras de tom púrpura se espalhavam ao redor e, numa delas, uma linda jovem de cabelo longo e lilás estava sentada. Quem será que é essa menina de cabelo longo e lilás? Quem será? Quem será? A nossa querida Atena, galera. Finalmente vemos ela. Eu não lembro se falou o nome dela até agora. Por quê? Eles chamam ela de Atena. Provavelmente ela deve ter um nome, sem ser Atena em si, né? Que nem no Lost Canvas é Sasha. No clássico, Saori. Tá, Pandora, Freya, Mino. Por que Mino, Drigo? Fala aí pra mim. O Mino eu fiquei na dúvida, mas Pandora e Freya, beleza. Cristal jogou o garoto no chão como quem larga um saco de batatas. Enquanto o jovem se recompunha, o Cavaleiro de Ouro caiu sobre um joelho, recebendo de volta da garota um sorriso e aceno de cabeça. Ele então se levantou e saiu da sala bufando. Sem entender muito, o olhar de Iro se voltou à jovem que permanecia sorrindo. Bem-vindo! Perdoe a truculência de Cristal. Por favor, não pense que ele é uma pessoa ruim. Seu coração é muito bom. Sua voz era doce e calma, automaticamente lhe passando tranquilidade. Por favor, sente-se. Ele podia não ter me enchido de porrada. O rapaz resmungou, sentando em uma poltrona logo à frente dela, desconfiado. A jovem ouviu e concordou com a cabeça, validando suas reclamações. Mais calmo, ele olhou ao redor, absorvendo os detalhes do cômodo. O que eu tô fazendo aqui? Pedi a Cristal que o trouxesse. Cruzou as mãos sobre as coxas. O quê? Indagou-se. E quem é você, para sair dando ordens para raptarem pessoas por aí? Eu sou Atena. A resposta direta fez seu queixo desmoronar. Não conseguia nem piscar de tão esbugalhados que seus olhos estavam. A deusa Atena estava bem na sua frente. Ele me contou algumas coisas sobre você. Ela continuou vendo o atordoamento do garoto. Sinto muito que se sinta assim. Seu tom de voz não indicava julgamentos. O pesar parecia legítimo. O jovem cavaleiro estava visivelmente encabulado. Não se sinta intimidado. Ela balançou as mãos. Eu entendo perfeitamente. Como lutar por alguém que você nunca viu? Iro engoliu em seco e cerrou os punhos. Apesar de estar na presença da deusa, sabia que tinha razão. Precisava dizer o que estava em sua mente há tanto tempo. Queria entender por que a senhora não é mais presente na vida dos cavaleiros. Senhora? Atena deu uma gargalhada. O jovem corou. Não sabia como conversar com uma deusa. Quem saberia? Perdão. Mesmo após 17 anos, ainda não me acostumei a ser chamada assim. Respondendo à sua pergunta, odeio usar isso como desculpa, mas tenho andado ocupada. A decepção no olhar de Iro era óbvia.
Atena sabia que sua resposta não lhe dizia nada. Ela suspirou e levantou, atravessando o quarto e indo até uma janela. Um pássaro felpudo do tamanho de uma coruja descansava em cima de uma barra transversal. Tinha uma coloração bastante viva que alternava entre vermelho e preto. O brilho de sua penugem chamou a atenção do cavaleiro. Que pássaro é esse? O jovem arqueou o corpo para a frente. Nunca tinha visto uma ave semelhante. Não sei dizer. Ela passou de leve o dedo abaixo de seu bico e deu um sorriso pensativo. Apareceu aqui de repente, anos atrás. Eu não estava num dia bom e ele pousou na janela e por ali ficou. Me ajudou a me sentir melhor, menos sozinha. Hiro identificou nela um tom melancólico e vulnerável, algo que não esperava, vindo de uma deusa. Ele te fez companhia? Sim, ou algo próximo disso. Ele fica por aqui, me dá um apoio silencioso. Às vezes, voa para longe e passa um tempo fora, mas acaba voltando. Sempre imaginei você como alguém popular, com várias pessoas ao redor, te auxiliando com o que precisasse. Ela se virou e o olhou com uma expressão amigável. Até certo ponto, você está certo. As sacerdotisas estão sempre me ajudando, me ensinando muitas coisas. Mas meu treinamento às vezes pode ser exaustivo. Quando ele acaba, eu volto para cá e pode ser bastante solitário. O quê? Seu treinamento? Que tipo de treinamento se dá a uma deusa? E por quê? Atena riu de suas perguntas. Eu reencarno na Terra sempre como um bebê recém-nascido. Então, assim como vocês, eu preciso aprender sobre tudo, sobre meus poderes, meus deveres, sobre o mundo em geral. As sacerdotisas me ensinam mitologia, história, me ajudam a despertar meu cosmo. Parece intenso, disse ele impressionado. Sabe, você não é nada como eu pensava. Na minha cabeça, você era uma deusa mimada que jogava a responsabilidade em suas mãos e ficava no seu trono confortável, longe da ação. Se é que você existia. Ela voltou a sentar no sofá. No centro, havia uma mesa com xícaras brancas e detalhes em dourado e um bule fervilhando. Ofereceu a ele um pouco de chá e ele aceitou. Ainda tinha algumas cervejas circulando em seu sangue. Mas aqui, galera, a gente já tá pelo menos conhecendo um pouco mais da Atena aqui, né? Que nem ela falou, ela ainda não é acostumada a ser chamada pelo nome de Atena. Ela vem beber e ela tem que ser totalmente treinada. Igual eu falei, aqui ela é treinada pelas sacerdotisas. E ali ela falou, né? Meus deveres, meu cosmos, não sei o quê. Então, sinceramente, eu acho que as sacerdotisas, elas realmente treinam só na parte burocrática. Se for pra lutar, vai ser cavaleiro de ouro, vai ser amazona de ouro, bronze, o que seja. Então, acho que essa é a pegada. Eu não sei qual que é a ideia desse pássaro aqui também. Deu um pequeno destaque ali pra ele. Ou só quis dizer que, tipo, o pássaro tá ali pra fazer, pra ela não se sentir solitária. Pode ser que esse pássaro seja alguma coisa mais pra frente também, né? E aqui a gente vê que o Iro tava realmente lá tomando umas birita, cachaceirinho, pá. E tava com cerveja no sangue ali, ia tomar um chá agora e saber mais coisas, né? Mas, aparentemente, ele já se identificou com a Atena, porque, querendo ou não, também é o destino dela. Ela foi pro santuário bebê e desde bebê está sendo treinada. É a mesma coisa do Iro. O Iro também foi pro santuário bebê e desde pequeno ali sempre foi indício de ele ser cavaleiro. Então, eles não tiveram muita escolha do que fazer, de como ser. Então, eles sempre foram treinados para aquilo, né? E o legal aqui é que no santuário, em relação ao clássico, no clássico, a Saori no começo ela é muito mimada, por causa da criação do Mitsumasa Kido, né? Que ele era rico e tudo mais. No santuário, a gente tem o Lost Canvas, que você vê a Sasha, que ela foi criada nos... Não, ela cresceu lá na vila, né, no Lost Canvas, e foi levada para o santuário pequena. Então ela teve uma criação no santuário. E ela... No Lost Canvas você vê que ela era toda, tipo, preparada para aquela situação, para a guerra, né? Então ela tinha um comando grande, né?
Então acredito eu que aqui o Vincent tá tentando trazer meio que essa pegada, que ela vai sendo toda treinada, que ela não tem que ser uma pessoa acima dos outros, que ela é igual aos outros, né? Por mais que ela seja a deusa, é ela que tem que ser protegida e tal. Mesmo ela sendo protegida pelos cavaleiros, ela também tem que proteger os cavaleiros e a terra, né? Então a gente vai tendo essa visão do treinamento dessa deusa Atena aqui, que no caso veio fora do tempo, né? Que ela vem a cada 200 anos, 200 ou 100 anos. Ela vem mais ou menos esse tempo, aqui ela surgiu de novo praticamente depois de 30 anos. Por quê? Né? Então a gente vai ter que descobrir isso e a gente já tá vendo que o Hiro tá tendo uma proximidade com ela aqui. Ele já tá começando a entender o lado dela, né? E ele pensava que ela era totalmente outra coisa. Ele pensava que ela era uma pessoa de nariz empinado, que ela não tinha responsabilidade nenhuma, que ela jogava a responsabilidade tudo na mão dos cavaleiros. Ele já tá vendo que ela não é assim, né? Não te culpo por pensar essas coisas de mim. Eu gostaria muito de aparecer mais, estar mais envolvida, mas passo os dias em treinamento e também me dizem que ainda não estou pronta. Até concordo. Sou muito nova. Há muito que ainda não conheço. Não consigo nem me acostumar com a ideia de que sou uma deusa. Hiro tomava seu chá, prestando atenção no discurso. Ainda assim, eu insisto para que me deixem andar pelas ruas do santuário, para que as pessoas me vejam. Seria muito melhor assim. Ele se perguntou se aquele encontro não era mais para ela do que para ele. Não tinha mais ansiedade por estar na presença da deusa Atena. Era apenas uma outra pessoa, uma pessoa com a qual ele conseguia se identificar. Às vezes parece que me escondem coisas, que querem me poupar do fardo que eu devo carregar. Eu me sinto bem assim, Hiro afirmou, balançando a cabeça. Desde que eu fui apontado como candidato à armadura de Carina, todo mundo tem me tratado diferente. Sinto olhares, às vezes assustados, às vezes com pena. Achei que melhoraria quando eu virasse cavaleiro, mas pelo visto não. É um saco. Atena o olhou surpresa. Uma pitada de fascínio e identificação aflorava em seu olhar. Desculpa, não queria te cortar. Não, tudo bem, disse ela. Por favor, fale mais. Eu é que não deveria passar tanto tempo falando sobre mim. Até mesmo a minha mestra tem me lançado olhares de preocupação. Apertou a xícara com as duas mãos. Ela disfarça, mas mesmo eu já tendo passado por várias provações, ela continua me olhando como se a qualquer momento eu fosse... Quebrar? Ela completou, ajeitando-se na cadeira. Tipo isso. Conheço esses olhares. Isso me irrita. Hiro sentiu a mão de Atena pousando em seu braço contraído. Seu toque dissolveu a tensão em suas mãos, que apertavam a xícara com força já há algum tempo. Sacudiu a cabeça de leve ao perceber que a estava quase quebrando. Viu que ela sorria carinhosa e sem graça. Retornou a pequena taça para a mesa de centro. Fico feliz que Cristal tenha te trazido aqui. Raramente tenho a chance de ter uma conversa sincera com alguém. Por que você foi mandar justo ele, hein? Rabugento coçou a cabeça. Porque essa é a sua função. Ele garante a ordem dentro do santuário. É como um guarda, se você quiser chamá-lo assim. Sério? Alguém tão agressivo é importante assim? Ela deu um riso com uma pitada de condescendência e prosseguiu com a explicação. Todos os Cavaleiros de Ouro têm funções importantes. Tenho certeza que já conheceu Rubi de Ares. Ele é o líder dos acadêmicos, por exemplo. Alguns cavaleiros, assim como a Jade, são encarregados do treinamento dos aprendizes. Ela olhava para cima, buscando na memória. O jovem estava fascinado com o esquema que ela descrevia. Temos rastreadores, como Esmeralda, de Touro. Ônix, de Capricórnio, é um dos nossos líderes militares. E temos até alguns cavaleiros que acumulam funções. A Ágata de Escorpião, por exemplo, é rastreadora e treinadora. Então, galera, vamos mostrar a Ágata de Escorpião. Ali tá a Ágata e aquilo que eu falei. Falta o elmo. Pra mim, falta o elmo. O Vincent colocou bastante. A Esmeralda de Touro, né?
Então tá tendo bastante. Será que essa Esmeralda de Touro, que é a Esmeralda do Ikki morreu, né? Mas é que me lembrou a Esmeralda do Ikki. Geralmente Escorpião tem essa carinha meio de... Não vou falar de má, né? Mas talvez seja uma carinha meio de má, assim, uma carinha de... Não mexe comigo que eu tô quieto, né? Mas é bem bacana, a armadura tá bem legal ali e tal, a arte, o rosto, o cabelo ali. Pra mim, realmente só faltou o elmo, né? Snob, isso, perfeito, Drigo, uma carinha de snob. Ágata de Escorpião foi quando Hiro descobriu a constelação protetora da mestra de Alexia. Até então, só a conhecia por nome. Enfim, ela continuou. Além de defenderem a paz na Terra, eles são encarregados de manter o santuário funcionando. Eu não sabia que essa estrutura existia. Acho que tem muitas coisas no santuário que eu não conheço. Nem eu. Ela riu junto. Então, vamos descobrir juntos. Vamos! Atena se animou. Foi a conversa mais humana que teve em anos. É um trato. Só vamos descansar quando desvendarmos os segredos. Ela fez que sim, mas seu sorriso minguou. O que foi? Hiro percebeu o desânimo em seu rosto. Nada, eu só lembrei. Meu treinamento tem me deixado muito cansado ultimamente. Tem vezes que eu até durmo por dias. Dias? Ficou embasbacado. Não tem como pegar um pouco mais leve de vez em quando? Quem dera, algo me diz que um perigo grande se aproxima. Nós vamos protegê-la, estava decidido. Atena abriu um grande sorriso. Você entrou aqui achando que eu era uma deusa que não valia a pena servir e agora está pronto para me defender? Resolvi te adicionar na lista de pessoas que eu quero proteger, junto com os meus amigos. Que honra! Bateu palmas. O chá havia acabado, mas estavam se divertindo com a conversa. Me diz, como é? Como é o quê? Ele inclinou a cabeça confuso. Ter amigos. A frase cortou o coração de Hiro como uma faca. Apesar das preocupações naturais acerca de uma função como cavaleiro, ultimamente estava feliz, tudo graças a seus amigos. Sua vida havia mudado tanto nos últimos tempos que era surpreendente quando lembrava que até pouco antes de seu último ano de treinamento, era um menino bastante isolado. Criado pelas sacerdotisas do santuário desde que era um bebê, levou anos para abrir seu coração e compreender relações como amizade. Devia muito a Thales, Alexias, Jade e os outros. Eles são demais, deu um sorriso envergonhado. Não queria fazer inveja a ela. Me conta mais. A curiosidade da deusa se transformava em excitação. Hiro coçou a nuca, pensando em algo interessante para compartilhar. Bom, a gente está sempre se ajudando. Atena tinha um olhar fascinado e ficou claro que ela queria ouvir as histórias com detalhes. Que nem da vez que o Rafael trancou os guardas no almoxarifado. Trancou os guardas? Arregalou os olhos. Claro, foi o único jeito da gente voltar para o alojamento depois do toque de recolher sem que ninguém visse. Atena deu uma risada, surpresa com tal audácia. Hiro continuou suas histórias. Contou como os 3 colegas ficaram imbatíveis nas lutas pelas armaduras, falou sobre a missão recente e sobre como foi derrotado por um tronco de madeira. Os minutos foram virando horas enquanto ele tagarelava e ela se divertia. Por favor, venha me visitar sempre que puder. Estava com a mão na barriga de tanto rir. Com todo o respeito, acho muito difícil o grande mestre deixar eu vir lhe ver quando bem entender. Então é melhor ou você me convidar ou aparecer lá embaixo e se misturar com os réis mortais. Certo, vou tentar. O Rodrigo falou aqui, gostei dessa Atena. Ela parece ser... Mas ela tá me lembrando mais parecida com a Sasha, por enquanto, tá? É que a Sasha, ela parece mais madura, né? Aqui ela tá parecendo uma mistura da Sasha ali com a Saori e tal, quando a Saori tava meio insegura e tudo mais, né? Então vamos continuar aqui, mas tá bem bacana. Hiro deu uma olhada para os lados. O silêncio preenchia a sala. Era tarde da noite quando Cristal o atacou, então imaginou que seria de madrugada. Pressentindo o final do encontro entre os dois, Atena respirou fundo.
Tem mais uma coisa. Ela esticou a mão quando Hiro se mexeu para levantar. Não é nada que faça uma diferença tão grande assim, mas eu não queria que você, entre todas as pessoas do santuário, tivesse uma impressão ruim de mim. Por que isso? Coçou a cabeça. 17 anos atrás, um bebê foi largado no santuário. Ele foi acolhido, criado pelas sacerdotisas até uma certa idade, então virou candidato a cavaleiro. Sou eu, disse, confuso com o rumo da conversa. Uma segunda criança surgiu no santuário naquela mesma noite. Essa foi mais comentada, virou notícia. Apareceu aos pés da estátua de Atena, uma menina de cabelo lilás. Hiro prendeu o lábio. Ela também foi acolhida pelas sacerdotisas, mas seu treinamento foi diferente. Foi preparada para carregar o fardo de ser a protetora da humanidade, a famosa deusa Atena. Espera, espera! Estava frenético. Eu e você aparecemos no santuário no mesmo dia? Exatamente. Ajeitou o cabelo atrás da orelha, encabulada. Ó aquela nossa teoria, hein? Ó aquela nossa teoria, hein? Será? Não sei. Agora eu tô achando que o Hiro pode ser aí uma encarnação de Abel também, hein? Será? Vamos ver mais pra frente, né? Uau! Por essa eu não esperava. Ele franziu a testa, tentando processar a informação. Nós somos... irmãos? Não, as sacerdotisas realizaram alguns testes em você. Você é humano, eu não. Ah! Cabisbaixo, seu sorriso desapareceu, pensando ter encontrado alguma família depois de tantos anos. Mas, ainda assim, sinto que temos uma conexão. Algo nos une de alguma forma, não acha? Acho que você tem razão, balançou a cabeça positivamente. Eu ouvi as sacerdotisas comentarem sobre esse garoto que nasceu no mesmo dia que eu. Ouvi o grande mestre as notícias sobre os aspirantes a cavaleiros. Acompanhei de longe, como ouvinte, sua história aqui no santuário. Sentia que você era um amigo para mim, mesmo distante e mesmo sem nos conhecermos. Fico feliz de estar falando com você aqui hoje. Eu sei que é bobo, mas... não tem nada de bobo nisso. O peito de Hiro se encheu de alegria. Eles se levantaram e se abraçaram. Atena tinha razão. Algo os conectava. Bom, eles se afastaram. Me convide de novo quando estiver acordada. Ela deu uma última risada enquanto alguém batia a porta. Do lado de fora estava Seika. Com licença, deusa Atena, está na hora. Já? Surpresa, olhou pela janela e viu o dia amanhecendo. Hiro também se assustou com quanto tempo passaram ali conversando. História da Grécia? Disse ela, suspirando. Ele se despediu de ambas e, enquanto a deusa começava seus estudos, foi embora pelo mesmo corredor que chegou. Estava despreocupado, o coração carregando menos angústias. Quando se deu conta, ao sair do corredor, estava aos pés da estátua de Atena. Estivera em um aposento abaixo do monumento mais conhecido do santuário, o tempo todo. Tirou um momento para apreciar sua beleza e a vista do alto das 12 casas. Imaginou também que por ali, Atena havia reencarnado 17 anos atrás. Que dia surreal! Murmurou sozinho com um sorriso bobo no rosto. Completou sua primeira missão, enfrentou um cavaleiro de ouro e não só conheceu, como ficou amigo da deusa Atena. Tinha agora um senso de propósito renovado. Tomou seu caminho e adentrou um novo corredor. Este, sabia, daria no salão do grande mestre. Passando pela porta, estava atrás da cortina vermelha, que servia de fundo para o local que comportava o trono de panos. Ao adentrar o cômodo, ainda escondido pelo veludo escarlate, ouviu uma conversa. Concluo o meu relatório, diz uma voz feminina fria e formal. Obrigado, Ágata, o grande mestre respondia. Então a outra pessoa era Ágata, a mestra de Alexia. Nunca tinha a visto antes. O jovem cavaleiro inevitavelmente saiu de trás da cortina e entrou e encontrou a amazona de ouro ajoelhada dando seu parecer ao líder dos cavaleiros. Rapidamente, o olhar de ambos se voltou a ele. O que significa isso? Ela retesou a testa.
Não tem problema. Panos prontamente amenizou a situação. Este é Iro de Carina. Ele tinha afazeres no templo. Vejo que nenhuma sacerdotisa o escoltou até aqui. Não, elas estavam ocupadas. Era hora de uma das aulas de Atena, respondeu resoluto. Afazeres no templo? Aulas de Atena? Isso não me parece apropriado. Ágata observou com seus olhos azuis perfurantes. Era da mesma cor de seus cabelos, que tinham um corte reto e elegante na altura do seu queixo. Era uma mulher com um rosto fino e bonito. Sua expressão era tão severa quanto sua voz. Que bom que não as atrapalhou, não é? O mestre riu, ignorando as preocupações da amazona. Agora, por favor, nos deixe a sós. Iro saiu do salão. Ainda do lado de fora, ouviu o som abafado da voz de Ágata, argumentando ser inaceitável um cavaleiro de baixo escalão adentrar aquele recinto e ouvir relatórios confidenciais. Ele, por sua vez, deu de ombros e desceu as 12 casas. Na escadaria que dava acesso à casa de Ares, encontrou Thales e Alexia sentados, encostados na parede. Ambos estavam adormecidos, mas Thales despertou ao ouvir os passos de Iro e prontamente se levantou. Iro! Correu até ele e o segurou pelos braços. Onde estava? O que aconteceu? Você tá bem? Calma, tá tudo bem. Ele coçou a cabeça sem graça. A gente ficou preocupado, cara. O que aconteceu? Você levou uma surra. Chacoalhava o desesperado. Com os gritos, Alexia levantou-se sonolenta e juntou-se aos dois. Bom, vocês não vão acreditar. Agora sim, galera. Agora finalizou. Drigo, será? Os dois terem aparecido no santuário na mesma época? Os dois terem a mesma idade? Tô achando aí que, por mais que ela falou ali, eu sou uma deusa e você é um humano, né? A gente tem aquela ideia do que o Shun também é um humano, né? Então ele foi a reencarnação de Hades, né? Não que, tudo bem, o Shun não era o corpo físico do Hades, que o corpo físico do Hades, o Hades deixava lá em Elísios. Ele reencarnava na Terra sem o corpo próprio dele, né? No filme dos Defensores de Atena lá, o Abel reencarna com o próprio corpo dele. A Atena também, ela reencarna com o próprio corpo dela, né? Então, aqui a gente tem essas diferenças para deuses. Pode ser que dessa vez o Abel resolva reencarnar sem ser seu corpo físico. Ou, sei lá, às vezes é o Apolo, né? Já que a gente pode esquecer a saga lá o prólogo do céu. Pode ser outro deus, né? Não precisa ser necessariamente Abel. A gente tá ligando o Abel por causa da armadura de Carina, né? A gente tem essa daí, suspeita, bem suspeito. Mas continuamos com a história, tá só subindo, né? Ela não tá tipo, daí você fala, mas no episódio passado lá, no episódio 6 que você leu, teve lutas, né? Aí você fala, agora o episódio deu uma acalmada. Ele deu uma acalmada, mas continua tendo uma história que te prende, né? Continua tendo uma história que você quer saber aonde vai acabar. Ela não tá ficando xoxa, não tá ficando sem graça, né? Uma coisa que eu eu falo assim, como eu vejo que o Vincent mudou bastante outros personagens, eu acho que ele deveria também ter mudado a Athena. Ela tá muito parecida com a Saori, né? A imagem dela tá muito parecida com a Saori, tá muito parecida com a Sasha. Eu acho que ele deveria ter arriscado um pouquinho aí e mudado a aparência da Saori também, né? Da Saori não, da Athena, né? Ele deveria ter mudado porque ela tá muito parecida. Já que os outros personagens mudam, é que é claro, né? Você pode entender, um deus, esse é o corpo físico dela. Então ela sempre se reencarna, é o mesmo corpo. Pode ser essa a ideia, né?
Mas como é uma obra, poderia mudar, né? Sei lá, às vezes ela fala, quero reencarnar num corpo diferente, né? Mas se você for pegar na ideia do Cavaleiros, né? Se você for comparar a Hades mesmo, ele deixa o corpo físico dele lá. Então aquele é o corpo físico dele. Ele tem um corpo físico, né? Então, Então acho que talvez não poderia mudar. Mas eu gostaria que mudasse. Aí já é gosto, né? Mas na obra mesmo, se a gente for tirar pela obra, acho que essa é a lógica, que não poderia mudar o corpo. Eles sempre reencarnam com o mesmo corpo, com a mesma aparência, né? E eu gostei da Athena. Eu vi que ela é uma menina assim que realmente, nesses 17 anos, ela não teve vínculo com praticamente ninguém, a não ser com as sacerdotisas. Ela conhece o santuário, ela conhece os cavaleiros respeitam ela, só que ela tem muito a aprender ainda. E você vê que ela é uma menina inocente, que ela ficou super feliz de conhecer o Iro, de criar meio que esse vínculo, além de eles já terem esse vínculo, de terem nascido no mesmo dia, né? Nascido não, né? Aparecido no mesmo dia no santuário, eles já têm esse vínculo, né? Tem algum tipo de conexão aí que a gente vai saber mais pra frente. A gente tá com. Aqui a gente tá no capítulo 8, então a gente tem mais 4 capítulos ainda. E quando eu chegar no capítulo, eu vou começar a ficar curioso pra saber os outros capítulos, né? Porque daí o Vincent vai ir lançando semanalmente. E a gente, provavelmente, a gente vai ver essa Athena se desenvolvendo também, igual a Saori, né? A Sasha, no Lost Canvas, a gente não vê ela se desenvolvendo, a gente já vê ela como uma Athena já mais madura, né? Agora, a Saori a gente vê se desenvolvendo. Aqui, eu acho que a ideia do Vincent é essa. Ele também conseguir desenvolver a Saori numa ideia diferente, né? Da do clássico, mas sendo uma ele contar essa história, desenvolver, contar um pouco também como que vai ser essa amizade, essa ligação entre o Iro e a Athena. Gostei também desse episódio aqui. Falou bastante, contou bastante, apresentou novos personagens. A gente viu também que a Agatha tá em algum tipo de missão ali, meio que secreta, né, pro grande mestre. Ela passou algum tipo de informação ali para ele que o Iro não poderia ficar ouvindo aquilo, ele não ouviu muita coisa e a gente também não sabe muita coisa. Agora, que tipo de missão é essa? O que ela tá indo atrás? A gente viu também que a Athena aqui, ela tá tendo um pressentimento de algum perigo que tá chegando. Então tem várias coisas que podem acontecer, né? Vamos ver para que lado a história vai seguir, o que vai acontecer. E Vincent, de novo, deixo recado aqui para você e provavelmente eu vou deixar esse recado em todos os capítulos. Cara, você tá de parabéns, mano. Você tá de parabéns. Quando a gente for fazer entrevista com ele, né, com você, vou querer saber que formação que você tem, porque você escreve muito bem, você tá deixando muito preso. Se você é um cara que lê muitos livros, quais as influências que você teve? Claro que você tem ali, você é influenciado por Cavaleiros, mas com certeza para você escrever bem desse jeito, você deve ter, ter bastante leitura, deve ter lido bastante livro. Então, queria saber um pouquinho mais aí dos livros que você leu, a influência, onde você busca. Se você sempre gostou de ler, nossa, vai ter um monte de coisa que eu vou querer perguntar pra você aí. Provavelmente vai virar um cast de umas 2 horas ou mais aí, porque tirando ainda que o Júnior tem que perguntar, tá? Drigo, alguma coisa aí? O Drigo tá aqui sempre acompanhando nós, né? Ele também tem as teorias dele, tá ajudando aqui no cast praticamente aí. Tá virando quase um membro honorário. Ele tá falando aqui, ó, que tá prometendo aqui, tá bem legal também, tá gostando bastante. Só esperar então, né, Drigo? Só esperar pra ver, conforme a gente for indo, a gente vai conversando mais, né? Mas, pô, o episódio 7 foi mais ali um episódio ali meio que fazendo a transição, né? Quando eles voltaram da luta lá contra o cara que tava usando a armadura de escultor. Daí eles estavam tem uma comemoração, daí apareceu o Cristal ali, dando um chega pra lá no Iro, né? E foi um episódio mais... Teve esse gancho, né? Pro capítulo de agora.
Mas em relação do episódio 7 com esse 8 aqui, eu gostei mais do 8. Achei o 8 mais legal, assim. O 7 foi bem curtinho, bem breve. Não que ele tenha sido ruim, foi bom também, né? Que vai fazendo essa transição da história, né? Mas esse episódio aqui contou bastante da Athena e eu gostei bastante. Agora eu tô curioso para ver os próximos episódios. Então, galera, acho que o Zé vai seguir aí com o próximo episódio, né? Caramba, eu vou me... episódio com o próximo capítulo. Ele vai pro capítulo... Então, o capítulo 9 é o escultor aqui. Vamos ver o que vai acontecer, né? Provavelmente nesse capítulo do escultor vai falar um pouco mais daquela armadura que eles recuperaram, vai contar um pouquinho mais da história do Miron lá, que é o que estava mexendo com as armaduras. Talvez esse Miron tenha ligação ali com o Cavaleiro de Ares, que faz os reparos das armaduras. Tem várias coisinhas aí que dá para ter nesse próximo episódio. Pode ser que seja um episódio também que não tenha tanta ação, não sei, né? Pode ser que não tenha tanta ação, seja mais explicativo e contando dos cavaleiros. Mas eu, sinceramente, eu gosto dessa parte explicativa, dessa parte contando, né? Eu gosto bastante. Porque, que nem eu já falei nos outros, você vai se apegando, você vai conhecendo mais dos cavaleiros, você vai conhecendo mais da história, né? Do que só luta, 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 luta. Ou aquele negócio emergencial de a Athena foi sequestrada, vai atrás da Athena. É legal ver todo esse convívio do pessoal no santuário, como que o santuário funciona, saber ali que a gente soube que o santuário paga um pequeno salário para eles, que eles têm todo o auxílio do santuário, né? E tem toda essa administração. É bem legal saber isso, que eles são mandados para missões de acordo com o poder deles, que os Cavaleiros de Ouro têm missões aí que são secretas, que eles são toda uma empresa, né? Uma estrutura ali diferenciada, é bem legal isso. A gente saber, provavelmente, talvez, né, no próximo episódio, a gente saber como que as armaduras são modificadas, como que eles fizeram a ideia de a armadura se transformar num pingente, né? A ideia do Miron lá falar das armaduras, se ele vai realmente se conectar com a armadura de escultor. São várias curiosidades que a gente tem aí, tá? Eu não sei quantos capítulos o Vincent pretende fazer, mas pelo que eu saiba, esse daqui vai ser o primeiro arco e ele tem um segundo arco já em vista. Agora, quantos arcos vão ser, para onde a história vai, só realmente lendo e acompanhando. Beleza, galera? Então, agradeço aí de novo a presença de todos, tá? O Zé vai seguir pro próximo capítulo aí, o capítulo 9, Escultor. E vai lá, Zé. Vamos lá, pessoal. Capítulo 9, Escultor. E aí ela falou que a gente nasceu no mesmo dia. Dá pra acreditar? Era o dia seguinte. Hiro tagarelava para Nesso, Mir e Rafael, com a boca cheia de omelete do seu café da manhã tardio. Já se aproximava da hora do almoço, mas ele havia acordado atrasado devido às loucuras do dia anterior. Ai, a gente já entendeu. Alexia largou na mesa uma pilha pesada de livros na frente de Thales, que não desgrudava o olho de um. Você e ela são melhores amigos agora? Blá blá blá. Qual o seu problema? Hiro a olhou sem entender nada. Você só fala nisso desde ontem. Tá começando a dar nos nervos. Acho que ela tá com ciúme. Rafael fez Mir arregalar os olhos, com medo da reação da garota. Nesso deixou escapar uma risada e Hiro se engasgou. Vocês são ridículos. Ela fechou a cara. Foi um acontecimento importante para mim, horas. Qual o problema em contar? Eles são sempre assim? Aura, que também carregava alguns livros, cochichou para Thales. Eu já desisti de entender o que rola ali, disse, organizando os novos exemplares na pilha que havia acumulado. Hiro virou-se para ele. E o que diabos você tanto lê aí? São livros de medicina. Aura colocou a mão na cintura, calculando as horas de estudo que teria pela frente. Ele quer tentar encontrar alguma doença que explique os sintomas daquele cavaleiro que vocês enfrentaram ontem. Alguma sorte? Deu mais uma colherada em seu prato. Nada muito concreto.
Thales balançou a cabeça. Já pesquisei sobre raiva e esquizofrenia. Os sintomas são muito vagos. Teve também aquele símbolo no pescoço. Mas depois eu pesquiso sobre. Nenhum dos jovens deu muita importância para suas preocupações. Eu sei o que ele tinha. Hiro bancou o sabichão. O quê? O jovem arqueou o corpo para a frente, ávido pela resposta. Os outros copiaram o gesto. Solidão. Passou tanto tempo sozinho, enclausurado numa ilha que ficou, fez um movimento circular com a colher perto da cabeça, indicando loucura. Alexia suspirou, reprovando. Não, não foi isso. Thales cruzou os braços. Então só pode ter sido uma força do além. Mir deu de ombros e se retirou, acompanhado por Rafael e Nisso. Força do além, como algo controlando os cavaleiros? O cavaleiro de pintor olhou para os outros, cerrando as sobrancelhas. Uma gota de suor gelado escorreu pela testa de Hiro. Aquela ideia lhe causava arrepios pela sua nuca. É uma possibilidade, mas seria um grande problema, Thales disse consternado. E se alguém dentro do próprio santuário fosse controlado? Calaram-se. Aura fez o favor de quebrar o silêncio desconfortável. Acho que isso é ir um pouco longe demais. Colocou a mão no ombro dele. Talvez um descanso desses estudos faça bem. O jovem chacoalhou a cabeça, afastando aquele pensamento e dando razão à colega. Bom, Hiro, a Jade passou aqui mais cedo e nos lembrou de ir encontrar o cavaleiro de escultor. Ah é, finalizou seu café da manhã. Tinha me esquecido disso. Aura se prontificou a continuar a pesquisa, enquanto os três partiram. Durante o caminho, Hiro reviveu alguns detalhes sobre o seu encontro com Athena. Thales ouvia entusiasmado enquanto Ali revirava os olhos. Saíram da rua que abrigava o salão de Ágora e tomaram a estrada que levava às 12 casas. Num ponto muito importante do santuário, um caminho quase tão largo quanto a Rua das Oliveiras se estendia com algumas construções salpicadas em suas margens. Eram residências de cavaleiros, prestigiados ou estabelecimentos que usavam para seus afazeres. Havia um almoxarifado, um salão para os instrutores e logo na esquina da rua uma construção bonita e grandiosa, mais larga que as demais, possuía alguns degraus, que levavam até uma porta ampla. Era o destino dos três. Conforme subiram, uma figura apareceu na entrada. Um homem com duas marcas em sua testa e cabelos ruivos. Bem-vindos, meu nome é Kiki. Ele os saudou. Kiki? O aprendiz do lendário Mudiares? Thales o tratava como celebridade. Eu mesmo. Kiki riu e os convidou a entrar. Muito obrigado por recuperarem a armadura do meu pupilo, Miron. Não tem de quê, disse Hiro, enquanto todos se deixavam sentir orgulhosos pelo seu feito. Eles chegaram, uma voz aguda e ansiosa reverberou pelas paredes, e o garoto veio saltitando pelo corredor. Uau, nem posso acreditar, cara, não sei nem como agradecer vocês. Vocês foram incríveis. A senhora Jade me contou sobre a sua missão e vocês arrebentaram. O menino falava e se movia rápido, cheio de energia. Não parava de sorrir por um minuto sequer. Cumprimentava-os, apertando suas mãos por alguns segundos. Alexia, que efetivamente derrotou o desertor, teve sua mão chacoalhada em pelo menos 3 vezes diferentes. Vem, vou mostrar para vocês. O trio acompanhava Miron pelo corredor. Cravados em suas paredes estavam compartimentos vazados, onde réplicas de armaduras famosas repousavam para exibição. Ao avançar pelo corredor, o destaque era para as duplicatas dos lendários trajes de Fênix, Andrômeda, Cisne, Dragão e Pégaso. Passaram pelo arco ao final do corredor, observados por figuras enquadradas em grandes pinturas, penduradas acima dele. Vários indivíduos com marcas iguais à que Kiki ostentava em sua testa.
estavam enfileirados num memorial de quadros. Thales reconheceu e apontou Mu em uma moldura para seus colegas. Saíram num grande pátio aberto. Nele encontraram uma infinidade de armaduras danificadas espalhadas, peças em cima de mesas, ferramentas, trajes em suas formas originais. Era a oficina dos artífices. Uau, Thales suspirou. Isso aqui é incrível. É o nosso legado. Kiki colocou as mãos nos ombros de Hiro e Thales e passou entre os dois. O meu povo, os Lemurianos, sempre foi o detentor da técnica de consertar armaduras. Infelizmente, sou o último. Ele abaixou o tom de voz enquanto os garotos franziam a testa. Então, tenho me encarregado de passar adiante esses ensinamentos para que permaneçam vivos no santuário. E este aqui é um jovem muito talentoso. Miron sorriu e assumiu a conversa. Viram quantas armaduras tem aqui? Todas elas precisam de conserto. E graças a vocês terem recuperado a de escultor, agora eu posso trabalhar melhor. Não é demais? Mas o que a sua armadura tem a ver com... Miron nem deixou Alexia terminar a pergunta. É aí que tá. Ele sorriu, erguendo o indicador. O traje de escultor é, por tradição, destinado àqueles que consertam armaduras, porque possui ferramentas únicas para isso, as melhores. Mal posso esperar para colocar a mão naquelas belezinhas. Ele tem razão, Kiki completou. Por isso, o que fizeram foi de grande importância para nós. Expressamos nossa gratidão mais uma vez. Bom, pessoal, além do que a gente viu no capítulo anterior, aquela questão que você vê que cada cavaleiro de ouro tem uma função específica, alguns de rastrear, outros de treinar cavaleiros, né, aspirantes, enfim, você vê que eles não ficam parados nas 12 casas apenas esperando inimigos enquanto não vem nenhum inimigo tentando subir as 12 casas. Você vê que cada um tem uma função ali, é todo um esquema, uma hierarquia formada. Isso é bem interessante e achei muito legal essa questão também de trazer uma referência ao Mold Ares, lá do clássico, também ao Kiki, né, que está tentando passar adiante os ensinamentos que ele teve com o Mold Ares, e você vê ele trazendo esses cavaleiros jovens para poder ensinar ali alguns a consertar armaduras e tudo mais. Então é uma coisa muito legal, porque você vê que tem todo um esquema, uma hierarquia, e tem essa coisa de treinar aos próximos cavaleiros para que essa estrutura, esse esquema sempre continue em pé e funcionando e tal, independente de quem seja o cavaleiro que está ali cumprindo essa função. Achei interessante a questão da armadura de escultor, que ela tem ferramentas específicas e tal, e que é muito boa para poder servir, né, como instrumento para consertar outras armaduras. Achei interessante esse conceito. E é interessante também essa questão de você pegar esses personagens jovens e da mesma forma que eles estão descobrindo como funciona o santuário e a questão da deusa Atena, nós que estamos aqui acompanhando a história também estamos conhecendo junto com eles esses meandros, né, do santuário, coisas que no clássico ficavam meio nas entrelinhas e que agora, através dessa obra do Vincent, a gente consegue adentrar mais nessas questões e conhecer mais como funciona dos bastidores, essas questões do santuário que no clássico não eram tão abordadas. E eu tô achando bem interessante. Eu tô me sentindo praticamente um cavaleiro aspirante que tá conhecendo ali. Pô, e Atena, como que é? Onde ela tá? E os Cavaleiros de Ouro? Eles fazem o que quando eles não estão em missão? Quando eles não estão defendendo as 12 casas? Tô achando muito, muito interessante. Vamos lá, vamos adiante. Hiro notou que no centro do pátio estava a própria armadura do escultor. Você está consertando ela agora? Sim, respondeu, correndo até ela e encostando carinhosamente a palma da mão. Infelizmente, ela ficou um pouco avariada na batalha e precisou de alguns reparos, mas logo logo ela vai estar tinindo. Desculpa, Alexia coçou o ombro. Tá me zoando? Você resgatou ela para mim. É minha heroína. Agora é só consertar ela direitinho e ficará tudo bem. A alegria do menino era tão contagiante e sincera que arrancava sorrisos de todos os presentes. Se algum dia vocês precisarem de algum conserto, eu vou passar vocês na frente. Sorriu, coçando a cabeça. Kiki o repreendeu com um olhar. Como um homem calmo
e formal como você pode ter um aprendiz com uma personalidade tão diferente? Hiro perguntou, enquanto se dirigiam à saída, arrancando uma risada do mestre artífice. A verdade, jovem Hiro, é que ele é exatamente igual a mim, quando mais jovem. Sabe, os nossos caminhos, eles podem mudar, eu sei. A resposta de Hiro estampou um sorriso no rosto de Kiki. Lá fora, uma aglomeração se iniciou. Ouviram a pequena multidão inquieta, suspirando e gritando. Quando chegaram na porta e olharam para a rua, como numa procissão, as pessoas acompanhavam ninguém menos que a própria Athena. Até que Ki ficou boquiaberto e chamou Miron para observar. Em meio ao tumulto, ela reconheceu Hiro no topo da escada da morada do escultor e foi correndo até o grupo. Hiro, ela abriu um largo sorriso. Como vocês estão? O dia não está maravilhoso? Era nítida a apreensão daqueles que a seguiam ao vê-la interagindo com o cavaleiro de Carina. Alexia e Thales estavam atônitos, prestando uma reverência desajeitada. Tamo bem, e você? O jovem respondeu com a maior casualidade do mundo. Athena, apesar de confusa, Kiki correspondeu ao sorriso da jovem. Vejo que tirou o dia para passear pelo santuário. O que a levou a isso? O Hiro me encorajou. O Hiro? Olhou com estranheza para o jovem que coçava a orelha. O burburinho da multidão se silenciou. Não se preocupem. Sempre quis estar mais presente na vida de meus cavaleiros e cá estou. Ela desviava o olhar para Alexia e Thales. Ah, vocês devem ser os amigos que ele mencionou. É um prazer. Embasbacados, não encontraram palavras para responder. Você deve ser o Thales, e você a Alexia. Nossa, como você é bonita. Ela repousou as mãos no rosto da jovem, que corou imediatamente. Seus olhos, seu cabelo, seu ruivo é natural? Sim. É lindo. Eu estou tão cansada da cor do meu, estava pensando em mudar. Será que o ruivo ficaria bem em mim? Correu pela mente de Hiro que ela parecia mais nervosa de interagir com os cavaleiros que o contrário. Falava pelos cotovelos e não dava nem tempo para responderem. Será que podemos ser amigas? Eu precisava tanto de uma amiga mulher. Claro, senhora. Ela não gosta que chamem ela de senhora. Hiro a cutucou na costela. Ah, perdão, majestade? Pior. Athena franziu a testa e Alexia se encabulou mais ainda. Só Athena, está ótimo. Aí seremos tão boas amigas. Ela deu um abraço mais forte que o normal em Ali, enquanto Hiro se divertia com seu desconforto. Do meio da legião de sacerdotisas escoltavam a deusa. Uma amazona de ouro se aproximou. Thales lembrou-se de já ter ouvido falar de uma dourada que as liderava. Athena era uma mulher de idade mais avançada e de cabelos grisalhos. Trazia um sorriso carinhoso em seu rosto. Fez um sinal com o queixo, lembrando a deusa de algo. Ah, Pérola, verdade. Eu tinha algo importante para falar para vocês três. Athena largou Alexia e tentou assumir uma postura mais formal. Como recompensa pelo excelente trabalho na missão de ontem, o santuário vai lhes dar o resto da semana de folga, sem patrulhas, missões, treinamentos e nem mesmo obrigação de permanecerem dentro das nossas muralhas. Podem sair, viajar, aproveitem. Apenas estejam de volta na segunda-feira. Abriram largos sorrisos. Ainda era terça. Teriam quase uma semana de descanso. Athena se despediu dos jovens e voltou a saltitar pelas ruas do santuário, seguida por Pérola e seu grupo. Que demais! Hiro comemorou. Uma semaninha quase inteira descansando. E que diferença faz para você? Isso é o que você faz num dia normal. Alexia lhe deu mais uma patada, fazendo Thales cair na gargalhada. E você, hein? Me encheu o dia inteiro por causa disso e ficou toda encantada com a Athena que eu vi. Retornaram ao salão para o almoço. Sentados à mesa, Hiro perguntou. E o que vocês planejam fazer nessa folga? Viajar para algum lugar? Nada que me venha à mente, Ali respondeu, dando de ombros. Na realidade, Thales largou sua colher. Tem um lugar que eu queria muito conhecer e acho que essa é uma boa oportunidade. Ah, é? E qual seria esse lugar? Quem sabe eu vá junto.
Hiro pousou a mão no ombro do amigo. Bom, ele se chama Monte Helicon. Eu vi num livro lá da biblioteca. É um local bastante mencionado em vários contos na mitologia. Muitas histórias se passam por lá. Dizem que é um lugar cheio de templos e eu queria tanto estudar eles. Você quer usar suas férias para estudar? A jovem fez cara de desdém. É super bonito e turístico também. Tentou convencê-los de outro modo a acompanhá-lo. Eles se olharam e aceitaram num suspiro. Afinal, não possuíam outros planos. Que mal faria? Bom, pessoal, terminamos aqui o capítulo 9, Escultor. Temos ali os jovens, né, cavaleiros e tal, junto com Kiki, a armadura de escultor ao centro da imagem. Muito bem desenhado, né, aquele traço que remete ao clássico. E achei bem interessante que eles vão ter uma semana, digamos, de folga e vão até o Monte Helicon. Com certeza lá vai acontecer algum problema, vai ter algum inimigo, algo vai acontecer, né? Eu duvido que simplesmente vai ter uma semana livre e não vai ter nenhum perrengue, nenhum problema, nenhuma batalha. Eu achei bem interessante essa questão de Atena, depois daquela conversa com o Hiro, né, resolver aparecer lá pro santuário e tudo mais. Porque realmente, né, como que um monte de cavaleiro vai lutar por uma deusa que eles nem sabem se ela realmente está ali, se ela realmente existe? Porque, vamos ser sinceros, o jovem é muito questionador. Então, se você tem um monte de cavaleiro jovem sendo treinado, assim como o Hiro que teve essa coragem de externar essa dúvida dele, muitos cavaleiros têm essa dúvida também. Então, é muito interessante ela realmente descer ali, toda escoltada e tudo mais, tal, mas perante ali ao povo, a seus cavaleiros, todo mundo vendo a Deus ali entre eles e dá aquela motivação a mais também, né, da pessoa falar, pô, meu, eu tô lutando aqui por um objetivo para defender a Atena e tá ali a Atena e ela tá aqui se misturando com a gente e tal. Eu achei muito interessante essa questão e foi legal também a conversa dela com o Iro, né? Você saber que os dois surgiram, digamos, no santuário no mesmo dia. Então, sugere que alguma ligação eles devem ter, apesar de não ser irmão e tudo mais e tal. Algum tipo de ligação eles devem ter, que creio que vai ser explicado melhor mais pra frente. Porém, já clica na gente nessa questão dessa curiosidade que fica ativa de fundo em pensar por que eles vieram pro santuário no mesmo dia, por que o Iro é da constelação de Carina e alguma coisa tem nesse angu, digamos assim, né? Alguma coisa tem aí que eu tô curioso para saber mais para frente. O que é essa ligação que está nas entrelinhas entre Atena e o Cavaleiro Hiro de Carina? Bom, pessoal, continuem mandando direct, tá surgindo muita teoria, tá sendo bem divertido analisar as teorias. Também eu e Jesus, a gente fica conversando, viajando as ideias. Eu converso com o Visit, mas deixo claro para ele, não quero spoiler. Eu gosto de pegar, ler o capítulo e reagir a ele no ponto que ele está. Por exemplo, eu poderia já ler todos até lá na frente e tal, mas eu gosto de deixar para ler aqui no momento que eu estou gravando para ter também essa questão de espontaneidade, de você ficar curioso e você levantar pontos, você criar teorias, você viajar nas ideias. E lá na frente a gente vai acabar descobrindo qual teoria, qual coisa está certa, qual está errada. Achei interessante também a questão da Atena ter que estudar, ter que treinar seu cosmo. Faz todo sentido, porque se ela veio aqui, ela tá com cerca de 17 anos. Ela ficou fazendo o que nesses 17 anos? Então ali foi explicado no capítulo anterior que ela foi treinada, despertou o cosmo. Eles estudam sobre a Grécia antiga, sobre tudo o que envolve essa mitologia dos cavaleiros. Então, eles não simplesmente treinam com a mestra e a mestra passa meio por cima. Não, a Atena, por exemplo, ela tá desde a infância ali sendo treinada, estudando, sabendo, né, as atribuições dela como deus, a história toda que vem antes dela. E eu tô bem curioso para saber quem será o inimigo que vai, sei lá, atacar o santuário, ou se serão nessas incursões ou excursões que eles fazem para fora que será revelado um grande inimigo e daí os de ouro vão ter que aparecer para ajudar os de bronze ou os de prata, ou se vai ter histórias fora do santuário e vão culminar depois numa
saga ou um inimigo grande invadindo o santuário e tendo que os de ouro lutar eles nas 12 casas. Tô bem curioso. Então, pessoal, continue deixando aqui no direct suas dúvidas, suas sugestões, suas teorias e essa saga Desatando Nós, que nesse momento inicial eu tô vendo muitos nós sendo criados, né? Muitos ganchos deixados e durante a história a gente vai descobrindo, né? Vai desatando esses nós, vai descobrindo o que está por trás de toda essa questão do Iro, da constelação de Carina, de Atena e tudo o que a gente está aprendendo sobre esses personagens novos, criando ligações com eles, tudo isso vai servir para gerar mais drama, mais emoção lá na frente quando eles tiverem batalhas, quando começarem a acontecer baixas, né, óbitos, personagens que a gente vai estar sentindo, né, um certo apreço, saber da história deles e ver algum deles lá sofrendo algum dano, alguma, sei lá, morrendo. Porque Cavaleiros sempre tem essa coisa, né? Você é motivado a criar uma conexão com os personagens e depois, durante o drama e tudo mais que acontece, você vai perdendo algum desses personagens, porém simplesmente some o personagem e dane-se. Você cria uma ligação com eles e você sente a perda e também quando eles se dão bem, quando eles vencem, quando eles evoluem, você também sente o prazer dessa vitória porque você está ali torcendo por aquele personagem, você recebeu muito feedback sobre ele que fez você ter uma ligação com ele. Isso é uma coisa que é muito marcante em Cavaleiro Zodíaco desde o clássico e acho muito importante, muito interessante o Vincent trazer essa questão também para Saga Desatando Nós. Valeu, pessoal. Até a próxima.